Olá, contatinhos, tudo bem? Esse é um vídeo super especial que eu vou contextualizar um pouquinho do humanismo para vocês entenderem qual que é o meu lugar de fala e também da Gabi enquanto terceira força, né? O humanismo ele surgiu, né, final da década de 50, início da década de 60, com alguns grandes expoentes aí, dentre eles Rogers, que eu acho que é o que a maioria conhece, e Maslow também é bem conhecido, né? E tomou-se uma proporção assim de um movimento que até começou a ser chamado de um movimento da terceira força. Por quê? Porque ele veio para se opor às outras duas forças vigentes na época, que era o behaviorismo e a psicanálise. É lógico que é uma visão, gente, da época, né? As críticas que eles fizeram a essas duas outras abordagens foram críticas da época, né? Por quê? Porque todas elas se desenvolveram. Então, não usem tais críticas de uma forma atual, porque elas já passaram por diversos processos e talvez algumas já nem caibam mais da forma com que foi. Então, a primeira crítica foi ao behaviorismo no seguinte sentido: o humanismo se preocupa muito com aspectos puramente humanos e da psique, né? Emoções, pensamentos ou a subjetividade de uma forma geral. E a partir do momento que o behaviorismo, aquele bem cru assim, usava estudos de animais para poder comparar com o comportamento humano, e aí vem uma pergunta que o humanismo se faz assim na época, né? Poxa, mas se vocês estão ampliando esses comportamentos animais para comparar com humanos, onde que ficam essas nuances que são puramente humanas? Como que vão ser estudadas? E aí ele se opõe bastante ao behaviorismo nesse sentido, né? E se opõe à psicanálise no sentido de que, principalmente Freud na época, estuda sobre as deficiências, os adoecimentos e a parte disfuncional dos seres humanos para poderem chegar a teorias. E o humanismo fala, mas poxa, eu quero me concentrar nas partes boas, por que não, né? E aí começa todo um movimento aí para isso, no sentido de uma valorização do homem, valorização do ser humano, né? Enquanto as suas capacidades, as suas potencialidades, suas estratégias de enfrentamento e as partes boas, positivas que cada um considera e que todo mundo vai ter. Então o humanismo também coloca que o homem, a partir do momento que ele tem condições básicas, necessárias, supridas, todo mundo tem uma capacidade inerente, inata, que é de se autorrealizar. É claro que é uma autorrealização no sentido do que cada um considera essa autorrealização, né? E não algo que seja adequado socialmente. E obviamente também que eu vou me autorrealizar, mas a minha autorrealização é diferente das outras pessoas. Então, por mais que eu plante uma semente de rosa, eu regue ela, então eu dou as condições mínimas necessárias, que é sol, água, um adubo, ela não vai virar uma abóbora, ela vai virar uma rosa. Então é claro que nós temos limitações, até mesmo biológicas e genéticas, mas todo mundo tem a potencialidade e a possibilidade de se autorrealizar. Então acredita-se que cada homem é muito singular e muito particular. Então a gente não propõe, muitas vezes vocês podem perceber que eu e a Gabi não trazemos aqui tantas dicas prontas ou técnicas, porque cada um é tão único que como que eu faço algo visando abarcar todo mundo se todo mundo é diferente, né? E se eu realmente quero valorizar essas diferenças. Então não se propõe muito, né, ter técnicas pré-estabelecidas ou manejos. A gente preocupa mais em ter atitudes. E as 3 atitudes que Rogers coloca, né, como principais assim, do psicólogo é a empatia, a congruência e a consideração positiva incondicional, que podem ser assuntos de stories ou outros vídeos, né? Assim, é uma visão geral assim que eu tô me propondo, né? São muitos termos, muito conteúdo, né? E a coisa mais valorizada no ambiente psicoterapêutico é a relação, né, entre o terapeuta e o cliente.
Então, uma relação de igual para igual, uma relação horizontal, em que o cliente guia o processo, o cliente é detentor do saber, ele sabe mais sobre ele do que a gente, né? Então a gente não vai propor interpretações, porque é ele que vai chegar às próprias conclusões. A gente não vai propor a regras ou exercícios prontos, porque a gente acredita que ele tem a capacidade de se autodesenvolver, né? Com condições mínimas necessárias, mas também acredita-se que o ambiente da psicoterapia dê muitas dessas condições básicas e necessárias para se desenvolver e se realizar. Autorrealizar, né, no sentido de crescimento. Então também é um homem visto por inteiro, ele não é em pedaços, né? A gente não separa o físico do mental, de pensamento, de emoção. Ele é um todo e todas as partes são relevantes no mesmo jeito. Então, a partir dessa visão de homem, o terapeuta vai agir ali como um facilitador, né? Ele é ativo no processo, mas ele não dá diretivas, não dá respostas, não dá conteúdos prontos, porque é o cliente que vai se desenvolver e achar as respostas que melhor condizem pra ele, né? Porque senão a gente, terapeuta, seria muito fácil cair em, nossa, isso é melhor pra ele, ou eu acredito que, por mais empático que seja, né, a gente esteja tentando ajudar, às vezes ele vai chegar a conclusões que pra gente são muito, que causam estranhamento, e às vezes a gente não tomaria aquelas decisões, e aí a gente acaba caindo no conceito de certo e errado, e tem que ser bom pra ele e não pra gente, né? Então, por isso mesmo também que quem encerra o processo é o próprio cliente. A gente não dá alta, né? Porque ele entende o momento que ele pode caminhar, ou que ele não quer, ou que ele não precisa, ou qualquer outra nuance que ele imagine para essa finalização. Então, assim, é um vídeo muito básico. Entendam que é simplista, que tudo isso tem N direções e conteúdos, mas que vão ser destrinchados depois. É só pra vocês entenderem mesmo um panorama, uma visão que a gente tem de mundo e de homem, para que vocês entendam também o posicionamento que a gente dá, tanto em vídeo, em stories e em posts. Né? Deixa aqui pra gente também se você é humanista, quais desses conceitos você gostaria de saber um pouco mais, se você também é de outra abordagem, pra gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Beijo!